Depois de um tempinho afastada, agora estou eu aqui de volta, revendo feições queridas, outros que eu ainda não tive a oportunidade de conhecer, mas que a partir de hoje passaremos a nos conhecer também. Isso é sempre muito bom. A gente conhecer novas pessoas, fazer novas amizades, que nessa nossa tarefa espírita, né, a gente vive realmente dessa forma, né, entre irmãos, buscando cada vez mais fazer irmãos, porque a fraternidade é um dos lemas da doutrina espírita. E hoje eu trouxe para nós refletirmos juntos a parábola do bom samaritano. Há muitas pessoas que torcem o nariz quando alguém fala assim, vai falar de uma parábola. Pô, parábola de novo. Mas as parábolas, meus irmãos, por mais que a gente ouvisse toda semana, durante um ano, uma mesma parábola, a gente não conseguiria esgotar, compreender tudo que está contido nessas palavras do Divino Mestre Jesus. Esta parábola, ela tem um diferencial dentre as demais, porque todas as parábolas do Cristo, ela é uma narrativa apenas. Está sempre com um grupo de pessoas e ele narra uma história. Essa não é só uma narrativa, é também há um diálogo durante esta parábola. Ela se inicia com um diálogo e termina também com um diálogo. E nesse diálogo há 4 perguntas fundamentais. Porque quando o doutor da lei se levanta para perguntar a Jesus o que deve fazer para entrar na vida eterna, a primeira pergunta. Jesus lhe responde com outra pergunta. O doutor da lei faz uma outra pergunta. Aí Jesus conta a parábola e termina com uma outra pergunta. Então, por isso, ela se torna bem mais interessante, né? Porque ela tem essa interação, não é uma narrativa apenas. Vamos à parábola. E ela começa assim. Levantou-se um doutor da lei para tentar Jesus e perguntou: Mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? E Jesus, né, o doutor da lei faz uma pergunta, Jesus lhe responde com outra. O que está escrito na lei? Como a entende? Como a lês? Como a entende? Aqui a gente já tem a primeira lição. O que está escrito na lei? Aquele doutor, era um doutor da lei, ele conhecia a lei melhor do que ninguém ali. E Jesus vai e lhe pergunta, o que está escrito? Como a lês? Como a entende? Isso aqui cai para nós, porque muitas vezes a gente lê e a gente não compreende da forma tal qual está escrito. A gente busca a nossa interpretação, o nosso entendimento, sempre de acordo com aquilo que é mais conveniente para a gente. E Jesus vai e manda essa pergunta para ele. E ele vai responder: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e com todo o teu entendimento, e a teu próximo como a ti mesmo. Então o homem sabia, ele compreendia, ele sabia, né, da lei. E aí Jesus lhe responde: disseste bem, faze isto e viverás. Ele não queria saber o que precisava fazer para entrar na vida eterna, ele sabia. Ele faz isto e viverá. O diálogo poderia se encerrar aí. Só que aquele homem, ele se sentiu afrontado. Porque ele queria, por que essa primeira pergunta dele, ela é capciosa? Ele fez uma pergunta capciosa para Jesus. E por que capciosa? Por que para o tentar? Essa pergunta foi feita em outras vezes a Jesus e não foi tido como uma forma de afrontar ou de tentar Jesus. Quando o moço rico chega e pergunta o que ele pode fazer para entrar na vida eterna, só que Jesus ali descorre todos os mandamentos. Ele fala, isso eu já faço. Ele fala, então vai, vende o que tens. Quando Nicodemos vai ter com Jesus, embora a pergunta não está lá no livro de João, mas
de acordo com a resposta que Jesus dá, houve uma pergunta nesse sentido. E também não foi para o tentar, mas aí foi. Aí foi porque foi um doutor da lei que estava em uma assembleia. Olha que ele levanta-se, né? Levantou-se um doutor da lei. Então ele estava aí para tentar Jesus. Porque se Jesus dissesse o que ele disse ao homem rico: amarás o Senhor teu Deus, não matará, não roubará, e discorresse todos os mandamentos, ele ia dizer assim: mas isso todo mundo sabe. Que novidade há nisso? Se Jesus dissesse: você é um doutor da lei, você já sabe. Então vai e faz o que está escrito na lei. Ali criaria uma discussão improdutiva. Então por isso que a pergunta é capciosa. Ele achou que poderia, de certa forma, conter Jesus. Deixar Jesus, né, emparedado, como se diz, né, sem ter saída. E aí ele vai e discorre todo o que se deve fazer, o grande mandamento. Né? E Jesus respondeu: disseste bem, faze isto e viverá. Ou seja, você sabe de tudo, você só não faz. Você está perguntando uma coisa que você sabe, embora você também saiba que você não pratica. Aquele homem, para justificar-se, então, para justificar-se, né, ele querendo parecer, né, que era um justo, ele vai e pergunta para Jesus: mas quem é meu próximo? Porque ele se sentiu afrontado. Como a moral de Jesus, ela conseguia paralisar aquelas mentes perversas que estavam ali com o único intuito de o condenar, ele vai e tenta se justificar. Mas quem é meu próximo? Uma outra pergunta capciosa. Por quê? Na lei antiga, lá está escrito, né? Amará o teu próximo como a ti mesmo. Mas existia todo um contexto de quem era o próximo. Quem era o meu próximo na lei judaica? Era o meu pai, era a minha mãe, eram os meus irmãos mais próximos, aqueles bem próximos mesmo, não, aqueles que tinha muitos filhos, né, bastardos, isso não era considerado próximo. Ou então, aquelas pessoas da minha religião, se não eram judeus, não eram meu próximo. Então, os filisteus, os saduceus, os romanos, os egípcios, os gregos, eles não eram chamados, né, os gentios, né, dos deuses pagãos, não eram considerados o próximo deles. Aí, se Jesus dissesse: o teu próximo são os seus pais, os seus irmãos, o que está escrito na lei, ele também dizia: mas isso está na lei, todo mundo sabe, o que é que você trouxe de novo? Se Jesus dissesse: o teu próximo é todo aquele que necessita de você, que Jesus pregava o amor, ele dizia: mas isso está contra as leis de Moisés. E era um motivo para condenar Jesus. Então, mais uma pergunta capciosa do doutor da lei. E aí, com essa pergunta: mas quem é meu próximo? Jesus começa a contar a parábola. Um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de salteadores que o despojaram e, depois de causar-lhe muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o quase morto à beira do caminho. Descia pelo mesmo caminho um sacerdote, viu-o, passou de largo. Descia de igual modo um levita e passou também de largo. Mas um samaritano que estava em viagem, não fala se sobe, se desce, né? Chegando àquele lugar, viu-o e foi movido de íntima compaixão. Desceu da montaria, aproximou-se dele, atou-lhe as feridas, deitando nelas azeite e vinho. Colocou-o sobre a sua própria montaria, levou-o a uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e deu ao hospedeiro, dizendo-lhe: trata bem dele. E quanto despenderes a mais, restituirei quando voltar. Aqui, Jesus já dá um nó na cabeça, tanto daquela assembleia de fariseus, até mesmo dos seus discípulos, porque pouco antes, quando Jesus, isso está lá, escrito lá em Lucas, capítulo 9, a partir do versículo 54, quando Jesus
fala com eles que ele vai para passar a Páscoa em Jerusalém e vai pela Samaria, os discípulos ficam meio, porque era o caminho mais distante, porque os samaritanos eram inimigos dos judeus, e eles foram à frente, alguns deles, para tentar conseguir um pouso, né, uma pousada para Jesus, mas os samaritanos nenhum deles lhe deram pousada. E eles tiveram que seguir sem pousar, e segundo Haroldo Dutra, é uma distância muito longa, mas ele não teve ninguém que lhes desse pouso. Quando eles voltam e falam para Jesus, inclusive João, aí João fala para Jesus: Senhor, queres que oremos e que caia fogo do céu e queime eles? Porque era a tradição, aquele que negasse pouso a um viajante, desceria fogo do céu e queimava aquela residência. E Jesus repreende dizendo: o Filho do Homem não veio para perder vidas, e sim para salvá-las. E diante deste episódio, o que Jesus faz? Coloca um samaritano como o benfeitor da história. Aí como que João fica que ele tinha pedido lá atrás para orar e descer fogo para queimar os samaritanos? Aqueles judeus, aqueles fariseus, eles queriam que Jesus apresentasse uma solução, se não dentre o sacerdote, dentre o levita, mas pelo menos dentre os judeus, não um samaritano. Ali ele dá um nó na cabeça daquela gente. Porque os samaritanos e os judeus, eles eram inimigos seculares. Desde a cisão das 12 tribos, quando o rei Salomão morreu e o filho dele, né? Porque o rei Salomão, para construir aquele templo suntuoso que tinha, né? O templo do Senhor, mas também conhecido como o templo de Salomão, ele elevou bastante os impostos para aquelas tribos, né? Que eram 12 tribos, mas todas respondiam à tribo de Judá, que era onde o rei Salomão era filho da tribo de Judá. Então, era submetido ao jugo da tribo de Judá. Só que o templo ficou pronto, aquelas pessoas que estavam tão sobrecarregadas com tantos impostos, imaginavam que quando o templo ficasse pronto, aqueles impostos diminuíssem e a vida deles melhorasse um pouquinho. Não melhorou. Salomão morre, Roboão assume o trono, filho de Salomão, e a população foi ter com ele pedindo que ele diminuísse os impostos. E ele falou que não, que o jugo dele ia ser mais pesado ainda do que do pai dele. Aí as 12 tribos, que eram os 10 filhos de Jacó, mais os 2 filhos de José, que Jacó tinha como filho, se rebelam, 10 delas se rebelam contra a tribo de Judá e Benjamim, na pessoa de Jeboroão, que também era filho de Salomão, mas um filho bastardo, e se separa. E se separa da tribo de Judá. Então ficou o reino, dividiu, né, as tribos. Ficou o rei do norte, com as 10 tribos, e o rei e o reinado do sul, né, com a tribo de Judá e de Benjamim. E aí, nessa época, já existia a adoração do Monte Sião em Jerusalém, que é onde os judeus todos adoravam a Deus. Só que com essa cisão, o Jeboroão, que ficou com as 10 tribos, né, do lado da Samaria, ele construiu um templo no Monte Gerizim, que fica na cidade de Siquém, uma das cidades também bastante alta, a mais alta da Samaria, e impedia que aqueles seus súditos, digamos assim, fossem para Jerusalém adorar a Deus no Monte Sião, com medo que elas não retornassem. Aí eles não podiam ir para Jerusalém adorar Deus no Monte Sião. Passaram a adorar no Monte Gerizim, na cidade de Siquém. Só que, com essa cisão, apesar de ser bem numerosa, as 10 tribos, elas ficaram mais fragilizadas, porque a posição onde Judá se encontrava e Benjamim era uma posição mais estratégica. Então, eles se protegiam mais dos invasores. Naquela época existia muita invasão, né? Reinos invadindo reinos. E a Samaria ficou mais desprotegida.
e o Jeroboão fazia muita coisa também, muita bagunça, e ele entrava em contenda com outros reis e terminava perdendo. A Samaria foi invadida por diversas vezes, e nessas invasões, os assírios, por exemplo, chegaram e implantaram para aquele povo a sua crença no Deus, nos deuses, né, nos deuses pagãos. E aqueles judeus não tinham mais aquela forma, não tinham aquelas leis de forma tão ainda pura como era os judeus da tribo de Judá. Apesar de que o samaritano também ser judeu, tinha essa diferenciação. E aí os judeus da tribo de Judá, de Jerusalém, passaram a considerar os samaritanos não mais judeus, apenas samaritanos e heréticos, porque cedeu à pressão dos seus invasores e passou a cultuar os deuses pagãos. E por isso essa briga se perpetuou. Então, na época de Jesus, isso já fazia quase 1000 anos, né, desse acontecimento, da cisão das tribos, mas essa rivalidade ainda persistia. E aí, Jesus, né, sabendo dessa rivalidade, de tudo que tinha acontecido na viagem, na hora que o doutor da lei pergunta quem é o seu próximo, ele vai e coloca o samaritano. Você imagine a cabeça daquelas pessoas, como é que ficaram, como ficou, e principalmente a dos discípulos. E aí, não contente, né, Jesus vai e pergunta para ele. Volta-se para ele e pergunta: no teu entender, qual destes 3 se tornou o próximo daquele que caiu na mão dos ladrões? E o doutor da lei responde: aquele que usou de misericórdia para com ele. Ele não disse o samaritano. Ele se recusou a falar, apenas aquele que usou de misericórdia para com ele. E Jesus volta a lhe responder: vai e faze tu o mesmo. Aqui a gente tem várias lições logo aí nesse início dessa parábola. Primeiro, quando o doutor da lei, quando Jesus pergunta para ele o que está escrito, como a lês. E ele fala, né, amar o teu próximo como a ti mesmo. Encerra todo o mandamento. Jesus fala: faze isto e viverá. Mas quem é meu próximo? E olha a pergunta que Jesus faz para ele. Quem se tornou, né, na tua opinião, quem se tornou o próximo do homem caído? Então ele perguntou: quem é meu próximo? Se eu pergunto quem é meu próximo, eu escolho o meu próximo. Meu próximo é você, que eu conheço, que eu gosto. É você. Meu próximo é a minha família. Meu próximo é as pessoas que trabalham comigo colaboram comigo na minha casa espírita, que está no meu grupo de estudo. Estes são meus próximos. Se eu vou escolher quem? Quem eu tenho afinidade, quem eu gosto. Mas Jesus coloca de outra forma: quem se tornou. Aqui Jesus nos ensina que o próximo a gente não escolhe. O próximo a gente se torna. O próximo é aquele que necessita da nossa ajuda em qualquer circunstância. Esse é o nosso próximo. Mas e se eu for um homem caído? Eu vou poder escolher meu próximo? Dizendo: não, meu próximo é meu irmão. Mas se meu irmão não puder vir me atender? Não, meu próximo é aquele meu amigo chegado, que ele vem aqui me socorrer. Mas meu amigo talvez não possa vir. Então, quem será o meu próximo? Uma vez que eu estou necessitada, uma vez que eu estou caída. Meu próximo é aquele que se prontificar a me socorrer da minha necessidade. Então, o próximo a gente não escolhe. Essa é uma das primeiras lições que a gente tira desta parábola. Eu não posso escolher, eleger, nem quem é o meu próximo para eu socorrer, nem quem é o próximo que vai me socorrer. Deu para compreender aí a pergunta, como que ele entra com a malícia e Jesus vai com a sabedoria, né? Com amor, e coloca para aquele homem, não só para aquele homem, aqui as parábolas do Cristo são ensinos eternos, né? Que nunca cairão como é que eu vou dizer? Nunca ficarão ultrapassados.
né? Os ensinos de Jesus, eles estão sempre atual, sempre. Daqui a 2000 anos vão estar atual e assim por diante. Nós vamos compreender alguns pontos desta parábola para melhor ficar entendido para nós. Todas as parábolas do Cristo, ela é cheia de simbolismo. E essa, a meu ver, ela tem mais simbolismo que todas as outras. Porque cada palavra dessa parábola é um símbolo. Tudo aí é simbólico, tudo. O homem caído. Jesus fala, o sacerdote, o levita, o samaritano. O homem caído. O homem caído não tem identidade, não tem nacionalidade. Ninguém sabe se ele é grego, se ele é judeu, se ele é egípcio, se ele é... Não tem. Não diz de onde ele é, nem quem era a pessoa. Era apenas um homem caído. E por quê? Isso também tem um significado. Porque se tivesse assim, é um egípcio, mas ele não atendeu porque era um egípcio, egípcio não se dá com os judeus. Então era um homem, não importa. Ele estava sem roupa. Ele estava despido, machucado, semi-morto. Não podia falar seu nome, não podia falar de onde era, não tinha roupa para identificar, não tinha nada. Ele era apenas alguém necessitado. Este homem caído pode ser qualquer um de nós. Por isso que ele não tem identificação, por isso que ele não tem nenhuma nacionalidade, não tem nada. É apenas alguém que necessita de ajuda. Porque quando a gente vê alguém necessitando e a gente pode naquele momento socorrer, a gente não deve pensar se ele é espírita, se ele é protestante, se ele falou que a gente vive tudo adorando o demônio, como muitos, irmão nosso fala isso, que isso é coisa do demônio. A gente não pensa nisso, se ele é branco, se ele é preto, se ele é argentino, se ele torceu contra a gente na Copa. Não, isso não importa. A única coisa que importa é que tem alguém necessitado. Então, por isso esse homem ele não tem nenhuma identificação. Jerusalém e Jericó. Um homem que descia de Jerusalém para Jericó. Jesus, a sabedoria dele é uma coisa assim, impressionante, porque ele era muito criterioso até nas comparações que ele fazia. Por que ele não falou de Nazaré para Jericó, de Nazaré para Cafarnaum, de Jericó para Jerusalém? Poderia ter falado. Mas não, ele fala de Jerusalém para Jericó. Jerusalém é a cidade mais alta. Não sei se ainda é, mas na época era a cidade mais alta. Jericó eu sei que ainda é a cidade mais baixa do mundo. É a cidade que está com o nível mais baixo, do nível do mar, é Jericó. Você pode pesquisar que sempre aparece lá, Jericó. Alguns dizem que é 250 metros, outros dizem que é 200, não importa. O que importa é que ela é a cidade mais baixa. Jerusalém fica em torno de 800 e tantos metros, tem lugares que falam que é 1000 metros, a gente também não tem como precisar. Mas o que se sabe é que Jerusalém está lá no Monte Sião, a mais de 800 metros de altitude, do nível do mar, e Jericó está abaixo do nível do mar. Jerusalém é a cidade santa, que até hoje é disputada por 3 religiões, como sendo a cidade sagrada. Era a cidade onde se ia adorar a Deus, onde se ia para ser visto por Deus, onde se ia para tentar falar com Deus. Então ali representava, simbolizava o sacrário, simbolizava a espiritualidade. Jericó era a cidade do comércio, do movimento, das festas, das meretrizes, dos jogos, representava toda a materialidade. Então, quando o homem desce de Jerusalém para Jericó, ele está tendo uma queda vibracional. Ele está saindo da sintonia dos bons espíritos, da espiritualidade maior, e está vindo em direção aos prazeres mundanos, as coisas materiais, as coisas únicas e simplesmente da matéria. Então, olha a diferença. O homem, ele sai
Na medida que ele perde essa conexão com a espiritualidade, ele está vindo em direção aos prazeres da carne, a todos os interesses puramente materiais. Aí o que acontece? Ele cai na mão de ladrões. Por quê? Porque ele saiu da posição onde ele estava vigilante, onde ele estava na presença dos bons espíritos. É esse o simbolismo de Jerusalém e Jericó. E os salteadores, né? Então, os salteadores, como aqui Jesus não está falando do físico propriamente dito, né? Do nosso corpo físico, isso aqui ele está remetendo à espiritualidade. E quando a gente perde a sintonia com o alto, com o sagrado, a gente é assaltado. A gente é assaltado pelo nosso orgulho, pela nossa sede de poder, pela nossa avareza, pela nossa falta de amor com os nossos semelhantes. Que uma das coisas que o sacerdote ele passa, ele é indiferente ao caído. Então a gente fica indiferente às pessoas necessitadas, porque a gente está pensando só no nosso egoísmo, no ter, na nossa ganância. Então, esses são os salteadores, sem contar nas obsessões que por vezes nos assoma. E nos assoma por quê? Porque não ficamos vigilantes, porque demos brechas para que elas acontecessem. Então, estes são os salteadores que cada vez que a gente sai da nossa Jerusalém, a gente está correndo um sério risco de cair nas mãos destes salteadores. O sacerdote e o levita. Tudo isso aqui é simbólico, né? O sacerdote e o levita aqui, eles simbolizam o conhecimento das leis, os religiosos. Quantos de nós, ou acho que quase todos nós, não conhecem histórias de líderes religiosos que conhecem, que comandam a religião e que se deixa envolver e que sai da sua Jerusalém e vai para Jericó. E nesse percurso eles cometem atrocidade, né? Aqui no caso ele só passou de largo, não fez nada. Porque o sacerdote aqui, ele era o homem que melhor entendia das leis. Ele era o representante direto entre Deus e o povo. Então, olha como Jesus coloca, de Jerusalém para Jericó, porque existia naquela época a lei do puro e do impuro. O sacerdote, antes das festas, que eram 3 festas que tinha em Jerusalém, antes dessas festas, eles tinham que ter 7 dias de um ritual muito profundo, né? Até rigoroso para com eles, para poder eles ter condição de participar da festa. Ali eles iam fazer o quê? Matar os animais, não podia deixar os animais sofrer, queimar o sangue do animal. Então tinha todo um ritual em torno daquilo. E ele tinha que ficar 7 dias se purificando para poder estar apto a participar dessa festa. E durante esse tempo de purificação, ele não poderia encostar em nada que fosse vivo e tivesse morrido. Haroldo deixa isso muito claro numa palestra que ele tem com esse tema. Mas só que aí o doutor da lei podia dizer, mas o sacerdote não ajudou porque ele não podia, porque ele tinha que estar purificado para ser representante de Deus nas festas. Mas aí ele estava descendo. A festa já tinha acabado. O doutor não tinha esse argumento. O levita, pela mesma forma, que o levita não era o representante direto de Deus, mas ele era a pessoa responsável pelas coisas do templo. Essa também é uma teoria, né? Uma teoria não, uma prática que vinha desde a retirada do povo hebreu do Egito. Quando a vara de Araão floresce, né, no deserto, e passa dali, então, só a tribo de Levi era que tinha o direito de cuidar das coisas do templo. Na época não era um templo, era o tabernáculo, né? O tabernáculo com a Arca da Aliança, e só os levitas eram quem poderiam encostar, né, no tabernáculo e na tenda. E cada um tinha uma função ali dentro dos levitas. E, inclusive Moisés era um levita. Na época de Jesus, mesmo que essa pessoa não fosse da tribo de Levi,
mas ele era considerado levita pelo fato de cuidar das coisas do templo. Então, ele igualmente, o sacerdote, ele tinha todo o dever de socorrer aquele caído, uma vez que já tinha passado a purificação que eles necessitavam e eles conheciam das leis. Mas não foi isso que eles fizeram. E aí o samaritano, movido de íntima compaixão, observa que Jesus não fala só compaixão, movido de íntima compaixão. Porque aqui Jesus está falando da verdadeira caridade. Porque a gente não consegue fazer caridade se a gente não estiver movido de íntima compaixão. Qualquer coisa que a gente faça por alguém, que a gente não tenha uma íntima compaixão, não é caridade. É um momento de bondade, você deu alguma coisa, mas não é a caridade. Porque a caridade, a íntima compaixão, é você se colocar no lugar do outro, é você sentir a dor do outro. É você fazer tudo que estiver ao seu alcance para amenizar a dor daquele outro. Aí você foi movido de íntima compaixão. E aí Jesus fala que ele desce da montaria. Ele desce e aproxima, né, daquele homem caído. O descer da montaria aqui é quando a gente percebe a dor do outro e a gente sai da nossa zona de conforto e vai ao encontro do outro. Toda vez que a gente sai do nosso pedestal, seja ele qual for, e a gente vai ao encontro do outro, a gente desce da nossa montaria. Cada vez que a gente está em casa, no nosso sofá quentinho ou fresquinho, né? Agora fresquinho. E a gente sai, deixa o nosso conforto ali e vai ao encontro do outro, a gente está descendo da nossa montaria. A gente está indo ao encontro daqueles caídos que necessitam de nós naquele momento. Ata as feridas. Então ele desce da montaria, aproxima, ata as feridas, deitando, né, nas feridas óleo e vinho. Aqui a gente tem uma inversão. Porque o vinho faz o papel de limpar, do álcool, né? O óleo faz o papel da pomada. E a atadura, você vai atar por último, né? Aqui está o contrário. Ata, põe óleo e vinho. Tá totalmente ao contrário. Eu olhei em todas as traduções para eu ver se em alguma estava ao contrário. Porque o correto seria primeiro o vinho para desinfetar, depois o óleo, fazendo o papel da pomada, e depois a atadura. Mas não. Ata as feridas, deitando nelas óleo e vinho. O óleo e vinho naquele tempo tinha um simbolismo muito grande. O óleo simbolizava iluminação. O óleo simbolizava luz, esclarecimento. O vinho simbolizava, ainda hoje simboliza, a espiritualização. Na parábola dos trabalhadores da última hora, essa posição aqui do vinho a gente vê de forma muito mais clara até. Então o vinho tem esse simbolismo. Toda vez que Jesus fala em vinho, ele está falando de algo quintessenciado, de algo transcendente, de algo espiritualizado. Então ele começa com a atadura, depois o óleo, depois o vinho. E por quê? A atadura é aquilo que você envolve. É aquilo que você envolve a pessoa que está machucada ou o lugar machucado. Então, espiritualmente falando, nós não estamos falando de feridas físicas. Quando alguém chega sofrido até nós, muito sofrido, com muitas dores na alma, com muito sofrimento, o que a gente faz? A gente ata ela. A gente ata ela num abraço. A gente ata ela com um olhar amoroso. A gente ata ela com um sorriso de aceitação, que aceita ela como ela é. Então, essa é a atadura. A gente ata ela. O óleo que a gente põe logo em seguida é o óleo do esclarecimento, da iluminação. Trazer aquele irmão para o caminho da luz. E o vinho é espiritualizar-se, botar ela no caminho para ela se espiritualizar-se. Percebe
Por que Jesus coloca as coisas de forma contrária? Ao invés de vinho, óleo e atadura, botou atadura, óleo e vinho? Dá para perceber? Então, assim, a gente fica atento, né, a esse simbolismo, né, toda essa simbologia que a parábola nos traz. Por isso que eu digo, se a gente ouvir parábolas durante o ano todo, pelo menos uma vez por semana, a gente ainda não aprende nem metade do que tem nela. E ele fala, coloca sobre a sua montaria. Também aqui Jesus não está falando de uma cavalgadura, literalmente. Coloca sobre a sua montaria, sua própria montaria. Então a gente empresta o nosso ombro. Muitas vezes a gente coloca até dentro da nossa casa. A gente carrega aquela pessoa. Eu vou, mas eu não quero ir não, porque eu não estou muito bem. Mas se você não for, eu também não vou. A gente pega e vai para poder levar aquela pessoa. Muitas vezes a gente ouve dizer assim, fulano carrega ciclano nas costas. A gente não ouve muito isso? A gente está cedendo a nossa montaria. A hospedaria, né? Levou até a hospedaria e hospeda aquele homem. A hospedaria é o lugar, isso aí vai depender da necessidade, do lugar onde a gente está. Aqui, para nós, a hospedaria seria aqui, seria a casa espírita. Quando a gente encontra um irmão sofrido, um irmão necessitado, a gente faz tudo isso, ata, põe óleo, vinho, coloca sobre a nossa montaria e traz para a hospedaria, que é a casa espírita no nosso caso, que é a igreja católica no caso de um católico, que é um templo protestante no caso dos protestantes e assim por diante, seja lá que denominação a pessoa frequente. Então, isso é o símbolo da hospedaria. O samaritano. Jesus, ele não fala um samaritano que estava em viagem. Ele não disse subia, se descia, se para onde que ele estava indo, o que estava fazendo. Ele não fala. Mas ele fala uma coisa muito interessante. Na hora que ele chega na hospedaria, ele deixa, primeiro ele cuida, depois ele deixa e sai. E ele fala, tudo que despenderes a mais restituirei quando voltar. Ele significa que, ele está significando isso, está explicando aqui o quê? Que ele não parou, ele deteve a sua marcha, retardou a sua marcha, mas ele não parou, ele seguiu o seu curso. Parou para socorrer aquele caído, mas seguiu em frente. Isso significa que cada vez que a gente encontra situações parecidas, né, embora não fisicamente, a gente não deve retardar, parar a nossa marcha. Retardar sim, um pouquinho, mas não parar. A gente deve seguir em frente, seguir a sua jornada. E ele também, ele não quis chegar para aquele doutor da lei e dizer que ele seria aquele ser que faria tudo aquilo, daquela forma. Ele sim amaria Deus sobre todas as coisas, com todas as suas forças, com todo o seu entendimento, de todo o seu coração. Porque ele não subia, ele não descia. Ele veio das paragens celestiais. E ele, qualquer um outro ali, teria medo de ser assaltado naquele caminho, menos os sacerdotes e os levitas, porque eles não seriam assaltados, tanto porque tinham respeito pela sua posição e as suas vestimentas eram inconfundíveis, eram diferenciadas. Então, o sacerdote e o levita, então isso que o doutor poderia alegar. O sacerdote não podia encostar porque ficava impuro, não ficava porque ele estava descendo. Mas ele poderia ser assaltado, ele também não podia dizer isso porque eles não assaltavam os sacerdotes, e havia um respeito muito grande pelos sacerdotes, pelo fato deles serem o representante entre Deus e o povo. E como eles tinham as vestes diferenciadas, eles não eram confundidos, então eles não eram assaltados. E aquele samaritano que socorreu, ele poderia sim ter sido assaltado, mas ele não teve medo. Ele desceu e socorreu. E quem mais? Quem mais nos pega no colo, nos envolve
em seus braços amorosos, nos dá todo o esclarecimento e nos espiritualiza além do nosso Divino Mestre. Quem mais? Então, Jesus, nesta parábola, ele falava dele mesmo, na figura do samaritano. Então, quando ele põe o samaritano como benfeitor, ele está querendo dizer também que a gente não deve julgar todas as pessoas por uma. Muitas vezes eu não gosto de uma pessoa na família, eu falo assim, aquela família ninguém presta, porque aquela X ali me fez isso. Outros falam assim, mas eu fui na cidade tal e que pessoal mal educado. Você acredita que eu cheguei a pedir informação, a pessoa quase me bateu, eu fiquei sem saber o que responder. Aquele lugar não tem ninguém que presta não, mas você viu uma única pessoa. Então, aqui ele nos pede cautela, nos pede para não generalizar nunca. E ainda, promete que vai voltar. Então, ele tem o compromisso conosco de voltar. Então, essa parábola, ela tem muito significado. Se a gente parar para pensar, se a gente analisar esta parábola de forma bem detalhada, bem profunda, com calma, a gente vai ver que essa já foi a última parábola que Jesus conta, Que isso aí já aconteceu a Páscoa logo em seguida, onde ele foi entregue e ali crucificado. Mas a gente não consegue avaliar a noção, a gente não tem a noção do quanto Jesus, nesta parábola, em todas as outras, mas principalmente nessa, ele nos deixa um norte para nossas vidas, de como que a gente deve proceder para cada situação que nos aparecer. Então, por isso que eu digo, quanto mais a gente lê parábolas, mais a gente vê que a gente não entende nada das parábolas ainda, Mas vamos entender um dia. Emmanuel, ele vai nos dizer assim, o bem que praticais em qualquer lugar será o seu advogado em toda parte. Então, quando a gente pratica o bem, tem muita gente que fala assim, eu não vou mais fazer o bem porque eu faço o bem e só me ferro. Porque aquelas pessoas que eu mais ajudo são elas que mais me dão o troco de forma bastante dolorosa. Mas a gente tem que pensar que a lei de retorno, ela não falha nunca. E quando a gente faz um bem para alguém, a gente não deve nunca esperar que aquela pessoa nos retribua. Ela pode até retribuir. É de muito bom tom que a gente seja grato àquelas pessoas que nos auxiliam. Mas se elas não o fizer, isso não tem nenhuma importância. E por quê? Porque o universo se encarrega. O bem que eu faço a você, você pode não me retribuir, não tem problema nenhum. Mas alguém em um determinado lugar vai fazer isso por mim. Eu vou receber aquele bem de alguma forma, porque o universo se encarrega disso. Então, quando Kardec coloca na máxima, fora da caridade não há salvação, então essa parábola, ela se encaixa, e não por acaso Kardec coloca no mesmo capítulo, que ela está no capítulo 10 do Evangelho de Lucas, de 25 a 37, e está no capítulo 15, do Evangelho segundo o Espiritismo, o mesmo capítulo que tem, o intitulado Fora da Caridade não há salvação. Então, não tinha uma outra parábola que se encaixasse melhor nessa máxima da doutrina espírita como a do bom samaritano. Então, o bem, quando Emmanuel nos fala, o bem que a gente faz em qualquer lugar, não importa, vai ser o seu advogado em toda parte. Então, não importa se eu fiz o bem aqui e eu saio daqui para um outro país. Esse bem que eu fiz aqui, ele vai me acompanhar, aonde eu estiver. Da mesma forma, o mal que eu te faço,
você não vai me retribuir o mal, mas ele vai voltar para mim, porque é lei, é uma lei, e das leis naturais não tem como fugir delas. É a lei de ação e reação, é a lei do retorno. Eu faço, eu recebo. A natureza, eu costumo dizer que a natureza ela não nos dá nada. A natureza não nos dá nada. Ela nos devolve. E devolve sempre em dobro. A gente dá e ela nos devolve. Seja lá o que for. Se nós estamos recebendo alguma coisa aqui que a gente acha que não deu, deu sim. Talvez a gente não lembre, mas deu. Porque, como diz Chico Xavier, a dor não erra de endereço. Ela tem o endereço certinho para ir. Da mesma forma que as alegrias, que as felicidades também não erram de endereço. E para terminar, tem no... Se a gente encontra na internet com o título Lição do Apólogo, de André Luiz. É uma mensagem psicografada por André Luiz no centro... Esqueci o nome do centro, mas está na internet. Põe lá Lição do Apólogo que vocês vão encontrar. Que conta a história de um homem que tinha 3 amigos. E este homem recebe uma intimação para aparecer no tribunal, que ele estava às vias de ser condenado. E ele vai até esses 3 amigos, chega para um e fala: você pode me acompanhar até o tribunal? E aquele amigo fala assim para ele: olha, muito eu não posso fazer por você não, mas eu posso lhe comprar uma boa roupa, um sapato, e você vai vestido para o tribunal. Ele chega até o segundo e pergunta: você pode ir comigo até o tribunal? E ele fala: olha, muito eu não posso fazer por você não, mas eu posso ir com você até a porta. Eu posso levar você até lá. Então um dava roupa e sapato, o outro levava até a porta. E ele foi até o terceiro e fez a mesma pergunta. Aí o terceiro falou: eu vou com você. Vou com você e falarei por você, se for preciso. E ele foi. E ele falou com tanta eloquência que aquele homem foi absorvido. Até os que acusavam ficou convencido de que ele merecia ser absorvido. Moral da história: o primeiro que nos comprou para o homem a roupa e um sapato é o dinheiro. São os nossos bens. São as coisas que a gente pode comprar. O que levou o homem até a porta do tribunal são os seus amigos, os seus familiares, na sua hora suprema, que não pode fazer nada mais além de ir até ali com ele. E o terceiro que falou por ele, que o defendeu, foram as suas boas ações. Foram todos os bens que ele fez. Essas suas boas ações foi que falou por ele e defendeu ele a ponto dele ser absorvido. O bem que praticais em qualquer lugar serás seu advogado em toda parte. Eu agradeço demais a presença de todos vocês, a paciência, a atenção, e que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Obrigado.